Olá, vamos desta vez conversar acerca da fé e da razão, um assunto muito relevante para todos nós. E esse tema foi alvo de muitos debates em toda a história da igreja. Há dois homens muito importantes na história da igreja que defendiam, que não viam contradição entre fé e razão, muito pelo contrário, que uma cooperava com outra. Agostinho de Hipona era um, e também Tomás de Aquino, que inclusive criou alguns argumentos racionais para a existência de Deus, ou seja, explicar a existência de Deus fora da revelação, fora das Escrituras. O ser humano, ele é racional e tem a condição de ter uma vida espiritual. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é racional, é inteligente e também é espiritual. Portanto, usar a razão em todos os assuntos e na fé, igualmente na fé, nada mais é que nossa natureza. E assim tem que ser sempre. Deus jamais entenderia que seria um erro nós usarmos a razão nas questões espirituais, porque Ele nos dotou com essa capacidade. Então, infelizmente, há muitas pessoas que relacionam a fé com o desconhecido, a fé como sendo um passo, um salto no escuro. Muito pelo contrário. A fé, ela na verdade é uma iluminação de Deus, não é um salto no escuro, de modo algum. A fé é caminhar por um terreno muito firme e sólido. Por quê? Porque na fé existe certamente o conhecimento. Fé sem conhecimento não será fé, será um tipo de misticismo ou de crendice. Mas a fé não. A fé, ela tem sempre uma base racional, que daqui a pouco vamos falar sobre ela. Então, fé e razão são apenas aspectos distintos, são naturezas distintas, mas uma coisa coopera com a outra. Então, nós cremos naquilo que entendemos. Então, nós entendemos para crer e cremos para entender. Não há dúvida quanto a isso. São aspectos distintos, mas nunca contraditórios. Não, a razão ou a racionalidade, ela não é contraditória à minha fé, de modo algum. Todas as pessoas que deixam de lado a racionalidade caminham por um terreno perigoso e se envolvem com doutrinas, que nós chamamos estranhas ou heréticas. Nós precisamos, inclusive, racionalizar, conhecer as doutrinas para que nós possamos as compreender e praticar de uma maneira saudável, de uma maneira adequada. E, inclusive, foi através de muitos debates na história da igreja que a liderança da igreja chega à conclusão que determinada doutrina ela é estranha, ela é herética, é através da racionalidade, é através do conhecimento. A ignorância, ela ela sempre nos prejudica em todas as áreas, inclusive no exercício da nossa espiritualidade, no exercício da nossa fé. E eu quero dizer para você uma coisa, a nossa fé, ela precisa ser explicada. Isso mesmo. Nós cremos na Bíblia, como sendo a revelação de Deus. Por quê? Então, há uma explicação, há uma argumentação. Nós cremos em Jesus como o nosso Salvador. Há uma argumentação bíblica. Nós podemos fazer alegações do Antigo Testamento, as suas profecias, alegações nos Evangelhos do Novo Testamento que reafirmam sendo Jesus o Salvador enviado por Deus. Então, se nós podemos explicar, é porque nós compreendemos alguns princípios. Então, a nossa fé sempre deve ser justificada. Se nós não conseguimos justificar a nossa fé, é muito provável que não haja fé. Não haja fé. Então, preste bastante atenção nisso. A nossa fé precisa ser explicada. Inclusive, o apóstolo Pedro, ele diz que nós temos que dar razão da nossa fé. Ou seja, falar, mostrar para as pessoas a razão da nossa fé. Temos que racionalizar a nossa fé e explicar para as pessoas que assim quiserem saber.
A fé, ela necessita de uma base racional. Nós não cremos em qualquer coisa, por qualquer motivo. Em tudo aquilo que nós cremos, há de haver sempre uma base racional onde a nossa fé espiritual ela será sustentada. Por isso, nós não podemos crer em qualquer coisa. As Escrituras, sobretudo, elas limitam, direcionam a nossa própria fé. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa. Há coisas que são irracionais. Há coisas que nós não podemos lidar com ela, porque constituiria um erro doutrinário. Então, é porque a nossa fé precisa de uma base racional. Base racional é quando nós compreendemos, uma compreensão é estabelecida e aí nós podemos confiar. Por exemplo, primeiro, para confiar em Deus, uma pessoa primeiro tem que ter o conhecimento e a fé que Deus existe. Saber que Deus existe, isso não é salvação, mas é uma base para que a salvação ocorra. Então, na nossa fé, acontece assim, existem degraus, e o primeiro é uma base racional que estabelecerá a nossa fé em Deus, em Cristo, nas Escrituras e assim por diante. Pensa nisso. Deus te abençoe. Um forte abraço.